Olá, pessoal! Então, nós vamos aqui neste vídeo dar continuidade aos nossos estudos sobre os contos fantásticos, ok? Isso. Nós iremos falar aqui agora sobre as características dos contos fantásticos. Então, preste atenção para que você possa compreender quais são as características dos contos fantásticos, ok? Vamos lá. Turma, olha só aqui, a primeira característica dos contos fantásticos que nós iremos falar vai ser sobre a estrutura básica da narrativa, né? Toda narrativa, ela possui uma estrutura, tá? E qual é essa estrutura básica? Todas elas possuem uma introdução, um desenvolvimento, um clímax e um desfecho, certo? Então, observem aqui comigo. A introdução é aquele momento em que os personagens são apresentados, tá? É na hora da introdução que os personagens devem ser apresentados. E é na introdução também que é possível situarmos o tempo e o espaço em que essa narrativa está acontecendo. Esse tempo, ele pode ser determinado ou indeterminado. Só que na maioria das vezes, esse tempo ele é indeterminado. O que isso quer dizer? Tempo indeterminado quer dizer que nós não sabemos quando foi que o fato aconteceu, tá? Não sabemos se foi há um mês atrás, há um ano, 2 anos, nós não conseguimos saber. Por quê? Porque esse tempo ele é indeterminado. Lembram quando nós falamos em nossas aulas que os contos geralmente eles começam com certa vez, era uma vez? Então, quando eles iniciam desta maneira, isto indica que esse tempo ele é indeterminado. Nós não sabemos quando foi que a narrativa, né, ela aconteceu, quando foi que o fato relatado aconteceu. Então, além da introdução, temos também o desenvolvimento. O desenvolvimento é aquele momento da situação inicial, certo? Situação inicial e o conflito enfrentado. É todo aquele corpo do texto em que descreve os fatos que estão acontecendo na história, tá? Todos os desafios, todos os conflitos em que os personagens irão enfrentar ou estão enfrentando, tá bom? E aí chega aquele momento do clímax. O que é o clímax, né? Aquele momento de maior tensão no conflito, é aquele momento em que o leitor ele fica curioso para saber o que foi que aconteceu, o que é que vai acontecer na história. O clímax ele tende a prender a atenção do leitor para a narrativa, tá? E o desfecho é o momento da situação final, ou seja, é o momento em que os conflitos serão solucionados, tá? É o momento em que esses conflitos, eles vão receber o quê? De alguma forma, uma solução de problemas. E esse desfecho, ele pode ser tanto feliz quanto triste, tá? Nem toda vez o desfecho da narrativa, ela vai ser aquele que nós queríamos que fosse, né? Um final feliz e agradável. Pode acontecer de ser um final triste, um final trágico, cômico, tá? Então, a narrativa, ela possui essa estrutura de introdução, onde apresenta os personagens e o tempo em que a história acontece, o desenvolvimento, que é o momento que da situação inicial e que é apresentado os conflitos. O clímax é o momento de despertar a atenção do leitor e o desfecho é aquele momento final, né, em que vai chegar a solução para os problemas, em que você vai conseguir perceber o que foi que aconteceu, como foi que essa história terminou, tá bom?
o segundo, né? Nós vamos falar aqui sobre a segunda característica. Eu até comentei ainda há pouco com vocês que geralmente, né, os contos fantásticos, eles iniciam com a expressão era uma vez. Aí eu trago aqui para vocês esse exemplo. Olha, era uma vez, num reino distante, um rei e uma rainha que tiveram uma linda princesinha, a quem chamaram de Aurora. Quando nós utilizamos essa expressão era uma vez, nós não conseguimos saber quando foi que isso aconteceu, não é verdade? Então, por isso que esse tempo, ele é chamado de tempo indeterminado. Nós sabemos que aconteceu, mas não sabemos quando foi que aconteceu. Aí a próxima característica é aqui, né? Os contos fantásticos, eles geralmente também, eles apresentam situações improváveis. O que são essas situações improváveis? São aquelas situações inesperadas, impossíveis, inacreditáveis, que nós ficamos assim, não acredito que isso está acontecendo, né? São os momentos que nós ficamos sem acreditar mesmo que aquilo possa estar acontecendo. Então, nesses momentos improváveis, ocorrem que fatos fantásticos no decorrer dessa narrativa, né? Que a apresentação de elementos maravilhosos, imaginários, extraordinários, e aí vem aquela presença de magias, poderes sobrenaturais, que nós sabemos que existe somente dentro desse gênero textual que é o conto, que é uma história fictícia, que é algo que não é real, são apenas frutos da imaginação das pessoas. Então, por isso que a característica, né, ela relata que são situações improváveis, né, poderes sobrenaturais, elementos que são maravilhosos, imaginários, que faz com que você fique inacreditado ao fato de que aquilo realmente possa estar acontecendo. Então, essas situações é apenas mais uma característica dos contos. Aí temos aqui uma outra característica, né? Os seres fantásticos, eles aparecem e desaparecem. Como é que isso acontece, né? Seres que aparecem e desaparecem. Nós podemos perceber, né, situações que vão além do humano, situações que vão além da nossa realidade, além daquilo que nós podemos acreditar. Existem diversos absurdos que acontecem ao longo da narrativa. Dentro do conto fantástico, nós podemos perceber vários absurdos existentes, né? Então, existem situações que são contrárias à vida comum, acontecendo como se elas fossem normais. E nós sabemos que aparecer e desaparecer com facilidade de um lugar para o outro, rapidinho, isso é algo o quê? Que não é real, tá bom? Então, são coisas que não são normais, certo? Então, por isso que a característica do conto fantástico, mais uma delas, né, é que esses seres fantásticos, esses personagens, eles aparecem momento em um lugar, momento em outro lugar, com muita rapidez, tá bom? Acredito que vocês já viram vários filmes em que essas características são apresentadas, que quando você quando você está assistindo o filme, o personagem ele está em um local e rapidamente ele consegue se transportar para um outro local, não é verdade? Aí nós temos bem aqui, ó, né? Que personagens são esses que conseguem aparecer e desaparecer rapidamente com muita facilidade, né? São os monstros, os fantasmas, tais seres invisíveis, são personagens mágicos, mitológicos, folclóricos, dentre outros, certo? Aí temos aqui mais uma característica, né, dos contos fantásticos.
o protagonista da história, ele geralmente precisa vencer o inimigo. Quem é esse protagonista da história? O protagonista é o personagem principal. Então, geralmente, tá? Ele precisa vencer o inimigo, ou seja, ele precisa vencer ou um outro personagem que seja o seu inimigo, ou aquela situação conflituosa, tá? Que se mostra mais forte do que ele. Esse protagonista, ele precisa mostrar que ele consegue combater aquela situação difícil a qual os personagens estão enfrentando, certo? Então, é mais uma característica dos contos fantásticos. O protagonista vencer um inimigo ou uma situação de conflito. Aí temos aqui mais outra característica, tá? Dos contos fantásticos. Que característica é essa? Né? Elas possuem um enredo não linear. O que quer dizer este enredo não linear? Quer dizer uma mesclagem do passado, presente e futuro. Os personagens, eles conseguem por meio da utilização de recursos como o flashback, se transportar para onde? Para o passado. Não é verdade? Eu acredito que vocês já tenham visto também alguns filmes em que os personagens, eles conseguem passar para onde? Voltar ao seu passado ou até mesmo ir onde? Ir para o seu futuro. E isso acontece, muitas vezes acontece através de um portão que se abre e eles conseguem passar pelaquele portão e são teletransportados para o seu passado. Então, esse enredo linear quer dizer o quê? A mesclagem, a passagem do passado, presente e futuro, com a utilização de recursos de flashback, certo? Mas também temos o quê? Temos o tempo psicológico, né? O tempo psicológico é aquele tempo em que as emoções e as recordações do personagem, elas estão ativas. O tempo psicológico é o tempo das emoções e das recordações vividas pelos personagens, certo? E essas emoções, elas têm por objetivo provocar sensações de estranhamento no leitor. Por meio de quê? Por meio da ruptura da realidade da ficção. Então, quando você consegue identificar num texto essa volta ao passado ou então a ida ao futuro, você já consegue perceber aqui que existe algo que é irreal. Não, gente? Assim, você conseguir teletransportar para esses dois tempos em que você está no presente, hoje, e de repente você volta a sua história todinha lá no passado, há 4 anos atrás, e consegue estar lá. Então, são momentos que você consegue identificar dentro da narrativa que são fatos irreais, certo? Aí temos aqui também o quê? Mais outra característica. Para que o conflito ele seja solucionado, por muitas vezes são utilizados poderes fantásticos. São os poderes que os personagens possuem. Então, por meio desses poderes que eles possuem, eles conseguem resolver os conflitos, os problemas, as situações, ok? E temos também aqui o que é importante você lembrar, até comentei anteriormente, que o conto fantástico, ele nem sempre vai ter um final feliz, tá? Ele pode ter um final triste, um final trágico, tá? Então, é importante você saber disso, que nem toda vez que você ler um conto ou que você assistir a um conto, o final dessa narrativa será feliz, ok?
Então, turma, eu espero que vocês tenham conseguido compreender quais são as características dos contos, tá bom? Qualquer dúvida, você pode procurar a tia Elis e nós iremos, da melhor forma possível, tentar solucioná-las, ok? Até a próxima, beijo para todos vocês e agora é hora de nós realizarmos as nossas atividades, ok?